Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 218 e recebemos a professora Mariana Brax da Fonseca para a conversa sobre o livro Poderosas Rainhas Africanas. Falamos sobre relações de gênero e matriarcado na África, sobre a rainha Ginga e a Ginga na capoeira e muito mais. Mariana Brax Fonseca é professora de História da África e de História da Cultura Afro-Brasileira na Universidade Federal de Sergipe. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. De forma intercalada com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que também é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. O Filosofia Pop tem página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter, canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Mariana Brax da Fonseca sobre as poderosas rainhas africanas. Hoje a gente recebe a professora Mariana Brax Fonseca, direto de Aracaju, e a gente vai conversar um pouco sobre as rainhas africanas, as poderosas rainhas africanas, que é o título de um livro da professora Mariana, um livro que é um desses frutos benditos da pandemia também, porque ela criou um curso sobre esse tema e desenvolveu um livro sobre esse tema, e eu acho que tem muito potencial para transformar nossas visões, trazer coisas para a gente pensar sobre esse lugar do feminino na África ou das mulheres na África. O mais interessante para mim é que esse material é um material que ela produziu, ela fala que ela é paradidático, né? Que ela produziu para levar para um público mais amplo, não para um público especializado. Mas, infelizmente, no Brasil, os livros paradidáticos, eles viram livros de ensino superior, porque a gente não consegue distribuir textos. Aquela coleção Primeiros Passos foi feita para a 7ª série, né, professora? E agora o pessoal estuda no ensino superior. Mas, voltando para a nossa questão, no começo do livro, a senhora dialoga com alguns autores para mostrar esse caminho de abordagem geral da obra. Não sei se eu posso chamar assim, que é o Cheikh Anta Diop, a Ife Imojiane e a Oyeronke Yumi. Queria que o senhor comentasse um pouco dessa inspiração desses autores, como você usa esses autores para articular o caminho do livro. Tarde, Marcos. Prazer estar aqui, né, nesse podcast que a gente gosta tanto e trazendo esse tema. Bom, é importante fazer essa articulação, né, porque é fruto de pesquisa acadêmica, né, que a gente lê muito, faz essas pesquisas no nível denso de fontes, de discussão historiográfica, mas eu chamei de paradidático porque o esforço de trazer isso numa linguagem que o professor lá do ensino médio, ensino fundamental, vai ler sem dificuldades, com fluidez e com recursos visuais, mas por conta disso, né, a gente faz vários usos de imagens, de estátuas, máscaras, imagens de dança, então, trazendo assim, essa perspectiva também do design gráfico ser mais imagética, que é um recurso didático muito importante assim, para o ensino de história da África. Mas é importante também explicar para o autor que isso é ancorado num pensamento referenciado teoricamente, né? E aí eu trago esses 3 autores que são, para mim, base, pilares mesmo desse livro, que é o Cheikh Anta Diop, né, sem dúvida, é o nosso grande guia, né, e foi o primeiro a propor essa ideia de matriarcado africano, chamar a atenção para como as mulheres são forças motrizes da história, né? Elas têm a centralidade na vida, e o livro meio que vem afirmando o, o que o Cheikh Anta Diop falou lá na década de 70, está escrito no livro Unidade Cultural da África Negra. Ele até cita alguma dessas mulheres, mas ele em poucas linhas, e até chama assim, vamos lá, pesquisadores, vocês têm que desenvolver esse tema. Então, eu sinto assim que eu estou dando continuidade, com muita humildade, né? Mas a bola levantada lá para o nosso grande Cheikh Diop. E aí, somada a isso, as reflexões da Ife Amadiumi, que é uma mulher nigeriana, Ibo, e ela traz essa reflexão
em vários livros, né, em várias pesquisas que ela faz também desde a década de 70, infelizmente ainda não acessíveis no Brasil, né? Mas em uma delas ela propõe o conceito de unidade matricêntrica, que seria assim, o matriarcado ele é muito focado no regime de poder, né? Quem governa. E ela percebe assim, né? Às vezes você chega numa comunidade, você vai ser dirigida ao SOBA, né? Ao governante local, né, o chefe. E por vezes ele é homem. E aí vai falar, isso é patriarcal, a sociedade é muitas vezes chamada de patriarcal pelos ingleses, porque é o homem que está mandando. Mas ela explica que as mulheres que tem várias instituições onde as mulheres equilibram esse poder e elas têm a centralidade econômica, elas têm a última palavra, elas têm vários recursos coletivos de fazer com que aquele chefe lá cumpra o que elas decidem. Então, ela problematiza isso e propõe o conceito de unidade matricêntrica, que eu acho muito rico, que a gente percebe esse poder feminino em diversos campos, não somente quem está respondendo pelo Estado, como é nosso olhar, né? Esse olhar ocidental, né? E ela também faz uma crítica que eu acho muito pertinente, que é como os estados, a nossa produção historiográfica muitas vezes recai sobre os impérios, os grandes estados, né, centralizados em torno de um chefe único. E ela falou, isso é também manutenção de uma visão eurocentrista de história, porque também, por exemplo, a sociedade Igbo, que não é centralizada, não tinha tensão como esse, o Império do Songhai, o Império do Mali, enfim, ela faz essa crítica que eu acho muito importante e, portanto, a gente traz também para esse livro experiências de estados ou de sociedades, né, descentralizadas, né, como a Aline Setuediata, do povo de Ula. Aí mostra ali também o poder feminino, onde não é necessariamente um grande rei que tem um império que está dominando os outros, outras noções que são pouco exploradas ainda na nossa construção sobre história. E a Yoronke Oyeyumi, ela é importantíssima, né? Agora sim a gente está acessando, citando, mas é um livro que já tem mais de 25 anos, né? Tinha ele a versão inglesa, e tentando ver o tanto que isso modifica a nossa forma de conceber. Se ele é meio destrói tudo, né? Até assim, a ideia própria de poder, de o que que é mulher, né? Mas essa importância mesmo de buscar o entendimento africano das relações de gênero. E foi mais ou menos assim, a partir dessa luz que ela acendeu, né? Não dá para a gente repetir essa velha análise, engessar a mulher no lugar de, a mulher é isso e é aquilo, definir. E seguir também os conceitos das línguas africanas, ser uma luz que ela acendeu, né? Ela chama atenção, Obá, né? A gente vai perguntar assim, o que que é Obá? É rei, né? É, e ela fala, não, os ingleses traduziram Obá sinônimo de rei, e generificou a percepção. Então, a partir disso, eu vou fazendo essa crítica. Por exemplo, a Rainha Ginga era Angola, mas não é um título generificado, não é uma noção, assim, né? Ela é uma Angola, que significa rei. E muitas vezes a gente faz essa tradução. Então, a partir dessa reflexão da Yumi, eu tentei em cada capítulo refletir sobre o que significa essa posição política que cada uma dessas mulheres assumiu na língua africana, né? Tipo, a Indate-Yala é uma linga. E linga não é sinônimo de rainha, esposa do rei, né? O rei, o Braque, ele tem a esposa dele não é uma Linger necessariamente, ela é uma Lingueió, mas ela é outra. O poder feminino não se dá a partir do matrimônio com o rei. Ele tem um conceito diferente de poder político feminino. Então, eu precisei entender assim, o que que é Linger na língua Wolof. Entender assim, o que que para aquele povo aquela posição significa, em vez de ficar traduzindo. Então, por isso que no livro, assim, às vezes. é, a gente fez até uma parte assim de design com vários nomes, vários desses títulos, conceitos. Por que que a gente está chamando isso tudo de rainha, né? Como é que a gente traduziria isso em português? Mas a tradução ela é falha, né? Então a gente precisa assim chamar pelo nome, né? A rainha Ginga, não, Angola Ginga ou a Linga Indate Yala, né? Para a gente
enfim, não generificar, onde para o conceito africano não é uma posição masculina ou feminina. E quem faz isso são as línguas ocidentais, né, do colonizador, que colocam uma questão de gênero. Seja uma reação, despotencialização do feminino no Ocidente, né? Seja só um choque inicial para as pessoas se aproximarem também. Porque é como se você só tem a Câmara dos Lordes. Você não concebe que a mulher possa estar naquele espaço de poder como mulher. Ela tem que se masculinizar dentro do Ocidente, né? Então, quando você não tem esses horizontes de gênero muito definidos, ou, ou reificados, transformados em coisas, você tem um outro universo. Então, acho que o título serve muito para você se aproximar, né? Ué, o que, que é isso, né? O poder está com as mulheres. O que, que são essas mulheres poderosas, né? E eu acho que é interessante também essa questão da rainha, porque geralmente as mulheres africanas elas têm essa representação de rainhas ou de comerciantes ou de prostitutas dentro da historiografia, mas às vezes no cinema moderno, geralmente o pessoal coloca as mulheres africanas como as vítimas da acusação de bruxaria, né? Sempre dentro daquele lugar, o capitalismo chega, quebra a sociedade e você transforma as mulheres em bruxas, né? O lugar daquele que é expulso do comunitário, né? Uma acusação que faz você ser expulsa da comunidade, não daquela que amarra a comunidade. Quando você fala das rainhas poderosas, você tem essa relação das mulheres com a comunidade. E eu queria justamente perguntar de onde vem o poder dessas mulheres poderosas? Como que elas se legitimam, né? Interessante você introduzir essa pergunta com essa ideia de bruxaria, feitiçaria, porque é justamente esse olhar, né, tentando ao máximo retirar essa dimensão de como os europeus olharam para essas práticas espirituais, né? Mas usaria dizer que essa é realmente a base do poder feminino. E diversas dessas mulheres, que a gente está chamando de rainhas, na verdade, elas são grandes sacerdotisas. Na verdade, o poder político ele é associado a essa dimensão espiritual. Muito difícil você retirar isso da história da África, né? Então, desde lá do Egito Antigo, a gente vai ter as mulheres em importantes posições políticas, porque elas são sacerdotisas de Amon, né? As esposas de Amon são elas que legitimam a sucessão, elas que ouvem lá o poder espiritual e embasam as decisões políticas. Elas são consultadas para diversas situações políticas, né? De guerras e tal, mas elas são sacerdotisas, elas têm um poder espiritual, né? Essas esposas de Amon. Então a gente percebe essa imbricação, né, do poder feminino. Shanta Diop ele também discute isso, né? Da função das mulheres, dessa centralidade que as mulheres assumem também, muito em função das mulheres estarem em conexão com as forças da terra, elas saberem fazer os ritos de sacralização, de fertilização do solo e garantir colheitas abundantes. Isso é um domínio feminino, né? E várias também, a gente pode até pensar assim, no conceito, né, de sacerdotisas da chuva, mulheres que são responsáveis por fazer a chuva cair. Então a gente tem, né, as rainhas das chuvas, Mudade, ainda hoje, na região, uma pequena região da África do Sul, essas mulheres estão lá recebendo presentes, oferendas, para garantir as chuvas hoje. A Aline Setoediata também é uma sacerdotisa da chuva, né? Você vai ter a própria Ginga Angola, que é uma das preeminências do Angola era fazer chover. Então, isso, o poder político não vai ser um poder espiritual. E aí a gente vê o grande controle das mulheres. A gente pode citar também o Daomé, né? Que também tem essa ideia dessas rainhas mães, ele mantendo essa ordem cósmica, fazendo os rituais para agradar essas divindades protetoras. Então, e aí a gente tem esse olhar ocidental, né, que vai chamar as mulheres de bruxa e a repetição disso em várias temporalidades, né? Porque também são essas mulheres que são perseguidas aqui na diáspora, né, que são julgadas como bruxas, né, pela Inquisição, mas essa sabedoria africana dos ritos de cura, dos ritos da ordem, né, da paz coletiva, isso é um domínio feminino.
que tem línguas banto do Congo que você diz que o feitiço mal é o mesmo nome que você dá para aquilo que a mãe te joga como praga. Porque a palavra da mãe tem aquele poder de fazer acontecer. E eu acho que tem uma coisa também nessa sagração da palavra feminina que é algo muito interessante. Assim, a sua mãe disse, tem uma sagração, assim, vamos tomar cuidado com a palavra do feminino, né? E tem várias cosmologias em que você tem essa dimensão do imbricamento do masculino e feminino como interdependência. Não em todas, porque nem todas têm essa imbricação, né? Mas você tem espaços do masculino e do feminino em que há até necessidade de você passar pelos dois gêneros, né? Para que você possa ser completo. O Filomeno Lopes conta que na comunidade dele, você tinha que passar por um ritual em que você ocupava o lugar do feminino e fazia os rituais ou ocupava a posição do feminino para depois você voltar para o masculino para que você pudesse ser de alguma forma completo, para você possa compreender o cosmos de uma forma mais harmoniosa, né? E ele até fala assim que o problema da África é essa deterioração do lado feminino em favor do masculino a partir das guerras de independência. Então, trazer um livro com as mulheres africanas traz essa contribuição de novo. Olha, existe um poder feminino que precisa, de alguma forma, ser respeitado, restaurado, ou repensado. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu vejo assim, essa necessidade urgente mesmo da gente trazer esse protagonismo feminino na construção da história, em geral, uma história da África especialmente. A gente ainda tem uma escrita muito masculina, a invisibilização dessas protagonistas, né? E aí essa foi mesmo a motivação de escrever o livro voltado, assim, pensando em atingir a educação básica. Porque se for perguntar assim, mulheres africanas, aí associar isso elas são submissas, elas são violentadas, elas não têm direito a nada, né? A gente e traz esse estranhamento. E eu sinto isso desde que eu comecei a falar da ginga, né? Que já tem bastante tempo, assim, que eu comecei lá no mestrado, pensar a ginga, falar sobre ginga, essa mulher que era tratada como uma exceção, uma coisa muito sem igual na história, né? Uma mulher liderando o exército, chefe de Estado, né? Mas quanto mais a gente estuda a história da África, a gente vê, assim, a Ginga é fabulosa, mas ela não é tão exceção assim, tiveram outras. E o estranhamento que dava assim, no público, sempre que eu falava de rainhas africanas, assim, né? A Ginga, uma rainha africana, existia mulher, né, que mandava, né? Eles custam entender que existia Estado na África, né? Porque a imagem construída da África, assim, é tribo, é selvagem, né? Como se fosse o povo pelado lá até hoje, sem cidade. O senso comum produz uma imagem de África, né? Até hoje, nos livros didáticos dos meus filhos, reproduz essa imagem como a África, assim, um lugar é, da mata virgem. E aí o pessoal custa entender, olha, tem isso, né? Estado, tem rei, rainha, né? E aí é importante por a gente explicar as relações de poder das sociedades africanas, que são múltiplas, variadas, né? E colocando o protagonismo feminino, não só como a cabeça do Estado, mas o que eu tentei trazer, assim, essa visão ampla de poder, que são mulheres que é, alteraram os rumos da história. Elas realmente conseguiram intervir na realidade, ter influência, poder, autoridade, né? Mesmo que não reconhecida assim como a principal figura que responde por um Estado. Então faz essa discussão toda, né? E aí tentando trazer temporalmente, numa proposta assim, de mostrar essa longuíssima duração desde a antiguidade até o presente, mostrando que é uma desde os primórdios dos tempos e ainda hoje há essa força viva, apesar de todas as intervenções, né, principalmente do colonialismo, né, que retirou as mulheres desses lugares de poder, né, que é a discussão da Ifemadjume, né? Como o colonialismo é que afeta essa percepção da mulher e tira a mulher da centralidade, temporalmente e também geograficamente, pensando a grande dispersão dessas instituições. Então, a gente tenta passar assim, né, em todas as regiões do continente africano, inclusive Madagascar, né, ilha, mostrando assim, justamente confirmando.
no meu entendimento, a unidade cultural da África negra, como colocou Chayanta Diop, né, da África toda, né, que a África é toda negra, mas, né, é, pensando como o que ele chamou de matriarcado, ele realmente é visível. E aí, pensando além das trajetórias individuais, né, das biografias, pensando no termo assim, institucional. Por exemplo, a instituição das rainhas-mães, que a gente, sim, ela é a base da constituição do poder. O poder político é fundado pela mãe, né, a mãe primordial. E isso está presente nas mitologias de diversas sociedades, nas esculturas, né, nessa representação artística do que é o poder, de quem que sustenta a coroa do rei. Então, essa ideia de mostrar, assim, de confirmar, eu penso, né? Como que o Shanta Diop estava certa de ver que, assim, apesar dessa heterogeneidade, né, ilusória, o matriarcado, né, essa força feminina, ela está ali muito presente em todas as regiões, pelo menos, né? Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão da representação do feminino nas imagens, porque isso é uma coisa que o livro, por ter imagens, ele traz um caminho para tentar responder isso. Isso é uma grande questão, né? Porque como que essas rainhas eram representadas, como a mulher é representada de forma geral. Se você não tivesse um livro com farta ilustração, você não teria como apontar respostas para isso, né? Ou trazer o caminho para a pessoa ver isso, né? Tem que ver, né? Né, justamente, assim, acho muito importante trazer essas fontes imagéticas, né, essas fontes artísticas, tanto criadas pelos africanos que a gente fala de tradicionais, né, as máscaras, a escultura, né, muito rica para expressar assim, os valores morais, a sacralização da mulher, né, principalmente da mãe, né, aquela postura da mulher de joelho, né, o Iroquê traz que é a postura mais sagrada, que é como a mulher dá à luz, né, é a postura física de maior força espiritual que existe na cultura iorubá. Então, você vê isso ali representado na escultura, você consegue compreender, né? Que é um momento de oração, a mãe rezando pelo seu filho, entender como essas mulheres estão ali. Por exemplo, também nos tronos, Luba, Lunda, que tem no capítulo da Luíde. A gente percebe, assim, isso tem vários, né? É muito rico essa representação, né, dentro desses povos. Choco e Lunda ali, que é a mulher segurando o trono. A mulher é a base do poder político e é a mesma representação lá da Ísis, né, da Alcet, no Egito Antigo. Você vê assim, passaram séculos e séculos e é a mesma ideia simbólica, né, da mulher que sustenta o trono. Então é importante assim, também a pessoa trabalhar com esse tipo de fonte, né? Eu acho que é muito rico, que dá para trazer de observação, de reflexão de valores morais, né, valores estéticos. Acho engraçado que eu pesquisei um pouco sobre a origem do hip hop. Aí tem algumas uma etnia no sul do Senegal que as mulheres têm direito de cantar e elas cantam os problemas sociais e dão nome para as coisas, né? Elas que vão para a rua e cantam os problemas sociais e dão nome para as coisas. Enquanto se você pensar no canto masculino os que chama aqui no Brasil de griot, eles cantam para quem paga para eles, né? Então, tipo, geralmente eu estou separando o griot do jelly, né? Todo grande general tem um griot que vai cantar seus grandes feitos, vai se apresentar e muitas vezes elogiando. Todo político tem o seu griot, né? Mas você não vai ter mulher cantando, porque a mulher tem esse compromisso de dizer também de dizer a verdade pros poderosos assim, e tem esse lugar social. Então é muito curioso que talvez o hip hop tenha essa origem de uma dimensão feminina, né? Esse espaço que era ocupado pelo feminino, né? Em alguns lugares, né? A gente tem sempre essa questão de alguns lugares, né? Vou pegar essa deixa aí, porque trazer aspectos bem interessantes desse poder do canto feminino, né? Em dois momentos históricos, assim, que são muito fortes. A Guerra das Mulheres Ibo, né? Que a gente chama assim, mas a revolta que elas fizeram em 1929 contra a política de cobrança de impostos, enfim, uma das lideranças do mercado foi insultada e ela organizou todas as mulheres da cidade para ir na porta do serviçal lá da colonização e ficar cantando insultos. E era chamada, né, sitting on a man, sentando no homem, assim. E elas ficaram cantando, tocando tambor, assim.
cantando deboche para ele a noite inteira, e isso foi espalhando de cidade em cidade, generalizou até a Inglaterra recuar na cobrança de impostos. Então, o poder da cultura, né, assim, do canto, da dança, elas foram assim imparáveis, não tinha quem conseguisse deter essa força feminina. E também a gente pode trazer a Titi Mohamed, da Tanzânia, né? Que ela era uma cantora. Ela era uma cantora de ngoma, né? Das danças. Ele era uma líder carismática que veio da cultura. E ela foi a grande mãe da independência da Tanzânia, que junto com a Nyerere percorreu lá. Ela me falou assim, você tem que conversar em Swahili, que o povo não entende essa língua do estrangeiro. Mas ela mobilizava, né, trazia consciência política das mulheres, principalmente, né, conseguiu convencer da importância da independência através dessa inserção como cantora, como dançarina. Então, também a gente pensa nessa dimensão do canto, né, que é uma fonte que a gente usa muito também no livro. Tento trazer em alguns lugares, inclusive assim, com a língua original, né? Assim, como essa memória está sendo cantada, como que ela está ali presente, né? Na Moreme, por exemplo, a Yá Chantel, a Aline Sitoé, tem vários cantos que estão ali trazendo essa força viva dessas mulheres, né? O canto é uma fonte importantíssima também. Interessante que o canto também é situado, assim, tem coisas que as mulheres cantam, tem coisas que são os homens, tem coisas que depende da posição, é muito, muito rico. Eu vou começar com as perguntas bem específicas. Eu lembrei do Ta-Nehisi Coates. Eu acho que ele tem um livro no Brasil traduzido, mas ele é um romancista, escritor norte-americano. Ele escreveu agora algumas história do Pantera Negra, né? Depois que ele fez sucesso com o livro dele sobre a minha pele, eu não lembro agora o título direitinho, mas no livro dele ele comenta que ele tinha uma perspectiva bem afrocentrada. Aí ele chegou na faculdade de história e ele se identificava com a Rainha Ginga. Aí de repente ele começou a perceber que talvez ele estivesse exagerando, que ele tinha que pensar que a Rainha Ginga sentou-se em cima de outra mulher e que ele podia ser a identificação dele podia ser com aquela outra mulher. E aí, esse é um bom mote para a gente pensar como se relacionar com essas posições do feminino. Como é que você analisa essa imagem da Rainha Ginga e como é que ela repercute aqui? Como é que você acha que a gente pode lidar com ela de uma forma mais construtiva? Para não jogar o bebê fora junto com a água suja, né? É, interessante essa pergunta. Bom, a Rainha Ginga sentou em cima de uma mulher. E isso ali foi um grande revés da vida política dela, né? Assim, quando ela aparece, isso foi uma grande estratégia de sagacidade. Mas se for ver, assim, algumas páginas antes, ela estava sendo carregada de Luanda até, ó, desculpa, né? Lá de Cabaça, né? No interior do Reino do Dongo, até a cidade de Luanda. Ela, como realeza que é, ela jamais poderia andar no meio de seus súditos, né? Ou quer dizer, simbolicamente naquele momento, tem na fonte lá que ela estava devidamente carregada, como era da autoridade que ela estava levando naquele momento. E aí a gente pensa assim, os padres também, os capuchinhos eram carregados para cima e para baixo, ninguém, enfim, não era simbolicamente ali, não era uma ofensa. Agora, é importante a gente pensar assim, muitas vezes a gente idealiza mesmo, fala, não, era uma mulher justa, leal, né, trata como se fosse assim, estivesse falando lá do paraíso, né? Nossa Senhora, a imagem que reflete. Mas não, é uma sociedade hierarquizada, estratificada, né, que não é todo mundo que realiza, né? Tem uma grande parte de pessoas não livres naquela sociedade também. Então, é uma sociedade complexa em termos de posições sociais. E assim, ela era acompanhada do enorme séquito de donzelas, que muitas vezes as fontes vão chamar de escravos. A gente não sabe se era escravo, assim, mas certo que ela tinha uma posição social muito distinta daquela mulher que estava carregando ela. E assim, o efeito dessa jogada política de sentar em cima da mulher mais para ficar na posição do governador e mostrar, eu não vou, né, sentar no chão enquanto você está na cadeira, eu não vou me rebaixar. Isso demonstrou-se essa grande sagacidade dessa mulher, né? Inclusive tem
depois, né, em algumas fontes fala que alguém falou, mas você não vai levar a mulher embora? Ela, não, eu não preciso dessa cadeira, no meu reino tem outras, né? Eu não vou sentar duas vezes na mesma cadeira. Ela ainda, tipo, debochou, assim, mostrou mais uma vez que ela, né? E até acho que o Angalusa, se eu não me engano, coloca uma função, claro, no campo da literatura, né? Mas ele atribui para essa mulher que foi a cadeira uma função importante. Ela virou uma espiã dentro de Luanda ali, né? Ela continuou, ficou jogada lá, né? Como cadeira que era, e acabou cumprindo uma função de espiã importante para a Ginga, assim, né? Ele deu uma função a essa mulher. Então, como a gente vê hoje, né? Claro que hoje é agressivo, é violento, você vê alguém sentado em cima do outro. Mas naquele contexto, não era nada surpreendente, surreal, mas foi a grande virada, a grande forma de expressar sua sagacidade política. E isso mesmo que convenceu, né? Foi justamente o efeito. Então, assim, eu acho genial. A gente não pode julgar lá no século XVII, olha que desumano. Coates ele coloca isso, mas ele não percebe também que havia uma construção de poder ali também, né? De você, como você colocou, a mulher sustenta o poder, era outra mulher que estava sustentando o poder dela ali também, né? Tipo, de alguma forma ela tinha que se colocar no mesmo nível, né? E o povo dela que sustenta ela, né? Então tem uma relação aí de construção também, mas isso é um ponto de debate, eu acho interessante. Mas eu queria escolher, eu falei para eu comentei com você de início que eu escolhi três dessas 30 rainhas que você escolheu, e a primeira delas é justamente a Ginga. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ela, para a pessoa que não conhece, para se apaixonar como você é apaixonada por ela. O que você diria para fisgar um coração juvenil? A Ginga realmente é uma mulher, é, foi muito vitoriosa. Ela surpreende, assim, pela sua longa trajetória. Ela morreu com mais de 80 anos, dos quais mais de 40 foram de luta aberta contra Portugal. Portugal queria a cabeça da Ginga de qualquer jeito e ela soube resistir, ela soube vencer, negociar, arrumar diversos aliados. Então, ela é um grande exemplo. Assim, eu sempre amo muito mesmo, sou apaixonada porque essa história ela é capaz de reverter vários equívocos que a gente construiu assim sobre a história da África. Né? Primeiro que foi fácil os portugueses tirarem os escravos de Angola. Ela era um contexto difícil, né? No século XVII, justamente quando os portugueses começam a implementar o tráfico negreiro. E não foi nada fácil. Portugal investiu muito, muito assim, em guerra, né? Levou muita arma, construiu feitorias, investiu muito e mesmo assim não conseguiu derrotar a Ginga, né? Então, primeiro que foi fácil, que essa é aquela ideia de que os africanos são naturalmente inferiores, então eles foram derrotados e escravizados, porque eram mais fracos. Isso é errado completamente, né? Na verdade, a guerra era lutada pelos africanos a serviço, né? Cooptados pelos portugueses. Uma relação bem complexa. Segundo ponto, de que da vitória africana. Muitas vezes a gente não percebe, né, não é nos ensinado como que os africanos foram vitoriosos. A Rainha Ginga, ela efetivamente fez com que o número de escravizados no pau de Luanda caísse. E a gente tem diversos documentos, né, do governador falando: eu não consigo tirar escravos de Angola porque as guerras que a Rainha Ginga move impedem que os escravos cheguem a Luanda. Então, assim, ainda que a gente não pode falar que ela é abolicionista lá no século XVII, mas efetivamente o movimento político dela impediu que muitas pessoas fossem escravizadas. Ela atrapalhou os interesses econômicos, então se mostra a resistência e a vitória, porque ela vencia essas guerras, né? Os portugueses eram humilhados pelos exércitos da Rainha Ginga. E o terceiro ponto, que é muito importante, né, é essa questão do gênero. É uma mulher comandando exército, comandando rituais, comandando estados, né? Porque ela nasceu no Dongo e depois tomou o poder no estado de Matamba, depois unificou tudo aquilo, né? Então ela é uma grande liderança. E as diversas estratégias que ela empreendeu são fantásticas, né? Desde essa, por exemplo, né? Essas jogadas políticas, essa sagacidade dela
de falar, né, de se portar enquanto diplomata e de buscar aliados, né? Ela foi, recebeu bênçãos do Papa, ela trocava cartas com o Papa, ela teve aliados capuchinhos, italianos, né? E como ela foi batizada lá no início da carreira, nesse episódio aí da cadeira, né? Ela jogava muito com isso, quando ela era muito oprimida, assim, que ela falava, ah, não, meu primo, né? Quando ela estava quase ali enfraquecida militarmente, ela usava desse lugar de cristã. Não, mas eu tenho nome, né? Eu sou cristã, eu já fui batizada, eu faço tudo que vocês querem. Aí assinava Dona Ana de Souza, muito cristã. Então ela sabia jogar também, assim, esse lado também multifacetado, né, enigmático, dessa ginga que vai manter seu poder por diversas estratégias. Então, uma trajetória individual assim bem surpreendente. Fora as fugas, né? Fora as estratégias de batalha mesmo, né? Como que ela, por exemplo, uma vez que ela desceu um desfiladeiro enorme, amarrado em cipós, né? Ela foi correndo em direção a um precipício e os portugueses atrás dela. Na hora que chegou, ela desceu ali amarrada em cipós, outra região de Angola onde ela estava inacessível. Então, várias fugas, assim, a forma como ela deixava os portugueses confusos, ninguém sabia onde ela estava direito, né? Ela mandava sinal que estava de um lado e estava atacando o outro, mandava embaixadores enganar os portugueses e dava voltas no a hidrografia, né? O Rio Kwanza, que era o palco, foi palco de importantes lutas. Como ela usava essa geografia assim para deixar os portugueses perdidos. Assim, nas fontes que eu consultei, né, o capitão Cardonega, ele descreve com minúcia cada batalha dessa. Essa mulher era muito genial, assim, do comando militar, né? Como que ela realmente deixava os portugueses, né, sem saber o que fazer durante muitas décadas. Eu acho que aí fica aquela coisa assim. Então ela era uma mulher, porque não estou pensando na Gender Truth, mas também no lugar que o feminino ocupa, que quando ele começa a romper com certos limites, o pessoal fala, não, não pode ser uma mulher. Aí o pessoal estava querendo resumar a rainha Cristina da Suécia, porque ela conversava com Descartes. Provavelmente ela era hermafrodita. Isso na década de 70, eles estavam querendo exumar um corpo lá do século XVII, não contar nada, né? Mas só de ter essa discussão já diz algo como o Ocidente lida com a diferença. Como é que isso aparece na Ginga? Como é que isso aparece até nas imagens dela, né? É uma questão bem interessante, nessa como o europeu olhou para a ginga nesse lugar de poder. E a gente vai ter essas inscrições, inclusive um golpe político, que lá o governador Fernando Souza dá, e ele fala: a mulher não pode governar. Mas lá, segundo as mitologias, a gente vai encontrar mulheres governando desde a fundação do Reino do Dongo. Então, quem que está falando que não pode? Quem que está atribuindo essa legitimidade, né? E na hora que eles veem essa mulher sem igual, como é que os portugueses vão descrever, né? Como fera, como uma besta selvagem, como possuída pelo demônio, né? Os jagas que ela coordenava, né? Que ela liderava, eram seres bestiais, assim, né? Aí eles vão atribuir, ah, ela era canibal. E a questão do gênero mesmo, essa masculinização da ginga é um debate historiográfico, né? Então, se ela precisou se masculinizar para ter legitimidade e tal. E várias dessas leituras desconsideram o que que é masculino e feminino naquela sociedade. A mulher não, ela não é mulher porque ela está no campo de batalha. Mas quem disse que a mulher não está no campo de batalha? Quem que está definindo? Mas é interessante na Ginga porque ela rende muito na literatura europeia. Então, assim, no século XVIII tem o Castillon, que é um escritor francês, que vai fazer um romance que ela é protagonista, mas ela é assim, uma ninfomaníaca, ela é uma transexual, né? Essa ginga masculinizada, essa identidade de gênero, né? Que ela tinha um harém de concubinos, homens. Então, assim, ela queria. E é bem. Esse, na minha tese de doutorado, eu dediquei um pouco para essa parte assim, da construção do gênero, né? Da discussão de gênero. E é bem interessante perceber assim, o esforço do europeu de animalizar, de tirar do lugar de humanidade. Ele não reconhece a humanidade daquela mulher guerreira. E um ponto assim, interessante também, voltando lá na documentação das Candaces.
lá do reino de Cush, né, mais ou menos século I antes de Cristo, depois de Cristo, né? As Candas, talvez a Manichaqueia, Tamanerenas, ela derrotou o imperador romano. Então também é uma mulher guerreira, né, que estava ali no comando do exército mesmo. E aí tem os relatos do capitão Estrabo, né, que lutou essas guerras do Império Romano, e é esse mesmo esforço de desumanizar essa Candace, né? Não cito o nome, mas assim, ela não era uma mulher, era uma besta selvagem, era uma fera. E a gente, poxa, passa 1.600 anos e o europeu ainda não consegue entender que a mulher luta, que a mulher ela também pode ocupar esse lugar. E esse esforço é de desumanizar, de bestializar, né? De transformar numa coisa, assim, num monstro, porque eles estão perdendo a guerra, né? Então eles precisam justificar. Está perdendo não é de uma mulher, de um ser possuído aí, uma besta. E é a- as- bem próximo às duas narrativas, né? Desse olhar, dessa dificuldade do europeu de conceber esse feminino guerreiro também. E que para as sociedades africanas não era tanto novidade, né? A gente tem diversas mulheres nessas posições de guerreiras, né? As Arruce do Daomé, talvez o exemplo mais conhecido, né? A Mina de Zazal, por exemplo, também guerreira, tem várias. Então, enfim, é interessante a gente interessante assim, o que que é feminino, como que isso é percebido nas diferentes sociedades, né? E criticar as fontes. Dos Bijagô, eles concebem que o demiurgo era feminino e deu origem ao, se eu não me engano, 8 mulheres, e aí vai o começo. Então, a base é feminina e continua feminina. O lugar do poder inicial tá lá no feminino. Aí eu queria, já falei dos Bijagô, os Bijagô são um povo de luta, um povo indomável. Então, vamos falar um pouquinho da Uquinca Pampa. Eu acho que é um bom mote para falar dessa rainha. Muito bem. As Oquincas também caem nessa problematização. Não sei se é correto chamá-las de rainhas. E justamente são mulheres com alto poder espiritual. E justamente essa mitologia que você traz, ela é a fundação, né? A fundação do mundo, a fundação das bases de poder, dos domínios, né? Da natureza. Isso também é uma fonte que é muito importante para a gente pensar essas cosmogêneses, né? As mitologias fundadores do universo que estão ali na base. Essa mulher, né? O poder, ele não é um elemento masculino. Eu diria, eu não encontrei ainda nenhuma mitologia que vai falar que o poder é masculino. E é diferente da nossa base, né? Cristaico-Judã, né? Cristaico-Judã, nem sei falar essa base, essa, essa Adão e Eva, né? Que a gente recebeu, né? De que a mulher é um anexo, é um apêndice, a mulher sem poder, e que é desigual na criação do mundo, né? Primeiro foi criado o homem, se retirou a costela. A maioria das vezes essa gênese ela é equilibrada entre masculino e feminino, né? Até a própria, uma discussão interessantíssima é a noção de Deus. Deus não tem gênero, né? Mesmo até no Islã está lá no Alcorão que Deus não tem gênero, mas a gente traduz o Deus, né? O Deus Pai. E aí também a gente buscou, assim, principalmente nesse capítulo das Oquincas e nessas mitologias de origem, que mostra ali por que que a mulher detém esse poder, até hoje, né? Porque as Oquincas são força atuante socialmente. E aí elas, assim, não chamaria de rainha, no sentido português, porque elas são sacerdotisas, né? Elas que são incorporadoras, elas que garantem a continuidade das linhagens fundadoras. E aí a gente pensa nessa importância do útero, né? Da mulher que é a fonte de conexão com essa ancestralidade, essas fundadoras do mundo, né? De acordo com a perspectiva bijagôs. É um poder que só passa a partir da mulher. Então, elas detêm essa, essa primazia do controle espiritual, até hoje, muito forte e muito reverenciado. E é interessante como essas mulheres também foram descritas pelo poder colonial, né, pelos estudos da etnografia, antropologia, falsas ciências criadas para olhar para esses outros, né? No caso, colocar assim como o matriarcado resiste, né?
é onde é apontado até hoje como um lugar mais evidente do que é chamado de matriarcado. Eles vão tratar isso, porque eles não são desenvolvidos e tal. Mas muitos desses etnógrafos observaram a liberdade sexual das mulheres bijagós. São elas que escolhem o marido, pode separar, né? Então, assim, elas têm uma, um poder na vida social que é difícil perceber em várias outras comunidades, né? Até a construção das casas, a definição dos espaços, né? O homem está ali para trazer o peixe, para ajudar em algum trabalho, mas a centralidade da vida é feminina. Esse capítulo é muito mais dedicado à experiência da instituição Oquinca entre os bijagôs. E a gente tem várias Oquincas, né? E talvez a mais famosa na história é essa Oquinca Pampa, que fez o enfrentamento à colonização portuguesa. Então, ela tentou frear um pouco esse processo. Tem alguma documentação que a gente conseguiu localizar, né, dos portugueses tentando negociar com ele, mostrando que ela está fazendo uma oposição a essa penetração portuguesa, às transformações econômicas, mas aí pensar isso enquanto instituição. São vários Oquinques que estão ali mantendo essa perspectiva, assim, né, do, do poder sagrado, da- de alimentar essas linhagens fundadoras, né? E isso acaba trazendo essa concepção assim, da mulher na sociedade bijagó como bem, bem importante em diversos aspectos, né? Em diversos aspectos da organização social, essa capacidade de decisão nas relações sociais. Então, é bem, um caso bem interessante, assim, olhar, observar essa sociedade bijagó também nessa longa duração. Assim, como ele se mantém desde os primórdios do tempo, essa organização que os estudiosos chamam de matriarcal, e é uma força viva, apesar dos efeitos da colonização, né? Eu escolhi, dentre as 30 rainhas, eu escolhi três para conversar sobre elas. 30 rainhas eu já explicou, que esse nome aí é um pouco ambíguo, das 30 mulheres representadas no livro. E a terceira que eu escolhi é a Simvangila, né? Eu escolhi três, escolhi uma aqui vinculada hoje ao território de Angola, outra ao território de Guiné-Bissau, e a Simvangila vai do território do norte, de hoje é o Moçambique, né? Que você comentasse um pouquinho sobre ela, então. A Silvangila, talvez de todas, é a menos conhecida, inclusive em Moçambique. Então, você tem conversado com vários colegas de Moçambique e pergunto, né, se podem me informar mais, e a maioria responde, nunca ouvi falar. Então, assim, nem dentro de Moçambique a história dela é conhecida, né, porque por diversas questões, né, da própria formação do Estado Nacional de Moçambique, né, de partir de vários povos distintos, várias bases de poder. O norte de Moçambique é atribuído como matriarcal ou matrilinear, né? E aí eu encontrei essa BIB, foi indicação do colega Arsênio, e ele me passou uma tese que estudava, que dedicou a ela, eu fiz, tentei, assim, eu vou te confessar que essa eu achei pouquíssimo informação. E muito a partir dessa tese, que fez um estudo longo, então o trabalho foi assim de trazer lá nas 200, 300 páginas da tese, algumas páginas mais em forma sintética, né? Sobre a Bíblia Sivangila. Mas ela é uma mulher também que traz outras perspectivas desse poder, né? Também não sei se seria certo chamá-la de rainha. No início, ela era uma escravizada. E aí ela foi escolhida entre as mulheres escravizadas para se casar com um dos chefes, se não me engano, de Niassa. E ela foi uma das funções, olha que interessante, né? Uma das funções das mulheres, esposas dos chefes, é pilar a farinha de guerra. Então, a função principal dela é também uma magia aí, né? Pilar essa farinha, para que o chefe tivesse força, abastecesse seu batalhão e fosse vitorioso. Então, a sacralização da farinha pilada é um ritual importantíssimo para esse povo. Antes de ir para o combate, eles tinham que consumir essa farinha de uma forma ritual e tal. E quem pilava a farinha era, tipo assim, é a mulher, é uma pessoa central ali da organização política e militar.
e ela, a farinha dela era muito boa. Eles começaram a derrotar muito, vencer bastante as guerras, e ela ganhou fama, porque ela era esposa desse rei, que pilava farinha, e ela foi alçando posições sociais. E depois disso, o marido faleceu, né? Ter toda aquela discussão do que faz com a viúva, ela acabou ganhando uma terra e atraindo muita população para esse lugar. Então, essas pessoas iam atrás dela, seguir, acompanhar o séquito dela, e ela acabou se tornando uma governante de uma pequena parte de terra ali, justamente pelo seu poder espiritual também, de conseguir fazer uma boa farinha, né? Então, ela se tornou muito reputada, não tanto como a gente gostaria, né? Fato que há um grande desconhecimento da história dela, mas existe o lugar de sepultamento dela, que é um espaço sagrado, né? Então, vocês veem assim, ela é lá do início do século XIX, mas ainda existe, assim, lá na região do norte de Moçambique, uma certa memória, um culto a essa... E aí existem várias Acivangilas. Ela foi a primeira, mas existe uma dinastia, assim, de Acivangilas, né? Então, ela acabou fundando também, sendo o princípio fundador de um princípio político, né? Então, é interessante demais. Você falou de várias evangélicas, eu vou ter que voltar lá na ginga, porque é muito interessante que existem várias gingas também, e essa disputa em relação a uma continuidade entre a ginga de Angola, a rainha ginga, e a capoeira, né? Você, como capoeirista, eu acho que você defende que a ginga tá lá também, né? É, exatamente. Essa foi dois temas que você trouxe que são parte do doutorado, né? Com essa perpetuação da memória da ginga em Angola, principalmente no século XVIII, você vai ter diversas rainhas gingas, diversas mulheres que vão assumir o título ginga, e até confunde muito. Você olha a documentação do século XVIII, está tendo guerra contra a rainha ginga. Pô, mas ela não morreu? Não, ela é imortal. É, assim, ela se tornou o próprio título, né? Ela tornou o princípio político. E o processo de etnogênese, né? Tem o povo Ginga, que só começa a existir depois da morte dela. Então, antes tinha os Zambundo, esses que são chamados Jagas, em Bangalas, né? E vários povos, depois eles assumem uma identidade Ginga, que até o século XX vai ser conhecido como povo mais combativo, mais guerreiro, que não tolerava missionários, né, até onde surge as sementes da independência de Angola, né, o massacre da Baixa de Caçanja, esse povo ginga. Então, tentei trabalhar um pouco assim, essa longa duração também em Angola, né, de como o nome está ali inspirando, inclusive, as guerras de independência também, né, as poesias de Agostinho Neto, enfim. E o termo, para mim, sempre foi muito importante isso. Na verdade, como eu conheci a ginga, foi a partir dessa provocação, quando eu ainda nem fazia história, eu fazia direito. E o meu mestre capoeira, que não era meu mestre na época, né, eu convidei para fazer uma participação, o mestre João Angoleiro. Tinha um espetáculo de dança afro, isso lá em 2002, tempo atrás já, assim, mais de 20 anos, ele já tinha um espetáculo que a Rainha Ginga era citada em músicas, né? Aí ele provocou, vocês não conhecem a Rainha Ginga? Que absurdo, vocês estão na universidade estudando o quê? Enfim, eu achei bem forte, abandonei direito e fui atrás da ginga mesmo, né? Comecei a fazer capoeira, e para mim sempre foi a mesma coisa. Quanto mais eu estudava, né, essas batalhas, essa movimentação guerreira, eu entendi o que que é a ginga da capoeira. Mas minha própria orientadora de mestrado e depois no doutorado, a Marina de Melo e Souza, ela assim, não, eu acho que você está delirando, isso aí, essa paixão pela ginga, essa alma capoeirista que está... Você é cientista, tem que colocar isso numa base da historiográfica, não dá para você associar o movimento corporal contemporâneo a uma personalidade histórica do século XVII. Ah, dá, dá sim, eu vou mostrar que não pode ser coincidência, a gente não pode tratar isso como coincidência, o nome é o mesmo, a capoeira Angola, né? Quem está criando a capoeira no Brasil, quem está jogando, então, né, na capoeira a gente tem gunga, bamba, vários fundamentos que falam em língua quimbunda, mas ginga não, ginga está lá em alguns autores que é de uma raiz alemã, do alemão antigo, está lá no dicionário.
Não, isso aí tá errado. É retirar essa agência africana na construção, né? A alma da capoeira é a ginga. Então, eu fiz o trabalho, assim, tanto com os mestres antigos de capoeira e mestras, né? Você explica o que que significa ginga. Aí, anotando os significados e depois cruzei isso com as fontes do século XVII. Ah, é para iludir o inimigo. Aí tá lá no Cardaneg, a ginga nos ilude, a gente não sabe onde ela tá. Enfim, essa movimentação rápida, ah, a ginga é sedução, a ginga é tudo, a ginga é ambígua. Aí vários adjetivos são o mesmo, né? Então, assim, enfim, todo o processo também, analisando o que que é essa diáspora, e uma parte também, a parte da linguagem, né? Como que a palavra ginga entra no português brasileiro? Aí fui buscar nas línguas centro-africanas essas raízes, e tem várias palavras que têm essa, essa base, né? E aí eu fiz esse trabalho da etimologia, né, um pouco para entender como que ginga vem, não é a partir do alemão, com certeza, são as línguas centro-africanas no Brasil que trazem esse mesmo núcleo semântico, né? E aí fazer essa discussão assim, tá, no mestre de capoeira, ele não sabe que foi uma mulher do século XVII que chamava Gingue Band, que fez isso e aquilo, mas ele é mestre na sabedoria que a Ginga teve de jamais ser atingido, jamais abaixar a cabeça e se entregar, essa sabedoria de fingir que está tudo bem, mas e dar a volta por cima. Então, assim, é como se a sabedoria da Ginga, toda essa longa trajetória política, essas estratégias todas, fossem incorporadas, né, no movimento corporal, elas fossem traduzidas em um movimento. Aí a gente entra assim nessa perspectiva epistemológica, né, de como o conhecimento é construído na diáspora. Que foi o corpo que conta essa história, o corpo que ensina como resistir, como enfrentar, como vencer. Então a gente vai para esse campo assim da pensar que as histórias dos africanos no Brasil também é contada a partir do corpo, dessa sabedoria incorporada. E assim, aí a ginga vai para o Congado, ela vai para o Candomblé, ela tem muita presença no Brasil, né? Eu já vi uma tese em que eu acho que era uma estudante que era capoeirista. E ela diz que ela descreve numa defesa do que a situação a ginga ela pensa como você usar a força do inimigo contra ele mesmo, sabe? E aí o orientador na hora da defesa resolveu fazer uma pergunta daquelas bem maliciosa para derrubar o orientando. Aí ele falou assim: Nossa, professor, a gente trabalhou tanto tempo junto, a gente nunca tinha pensado nessa questão, mas eu tenho certeza que você vai me ajudar a sair dessa, né? Seria uma jogada de ginga, né? Você usa a força do outro para anular a situação. E se você pensa no Wilson Nascimento Barbosa, né, ele faz uma ontologia da ginga. Ele fala que não, a ginga é o que a gente criou para sobreviver, é uma tecnologia, é quase. É quase. Tem gente que coloca o espírito dos americanos, né, o soul, né, aqui é o quilombo, né, aqui virou verbo, aquilombar, né, mas podia ser gingar também, não dá só para quilombar o tempo todo, às vezes a gente ginga também. Professor, eu acho que a gente fez um percurso bem bacana, que acho que deu para apresentar alguma coisa do livro, porque é muito rico, e eu acho que o mais interessante é que tenho certeza que tem várias pessoas que vão ler esse livro vão querer pesquisar mais. Isso que é mais legal, né? A gente pensar que tem muita coisa para ser pesquisada, principalmente porque essa pegada historiográfica está presente, né? E sempre tem dá para saber mais, dá para procurar mais, dá para estudar mais. E eu acho que isso vai ser um estilo muito grande para a gente ir nesse caminho. Mas eu queria só fechar esse percurso da conversa sobre o livro, é, reforçando essa dimensão afrocentrada dele, dessa questão de você destacar o agenciamento, não só das pessoas negras, mas das mulheres negras, né? Eu acho que isso é um aspecto muito importante, né? Então, realmente, sim, parece que 30 é muito, mas poderiam ser 300 e é inesgotável. A gente tem muito exemplo, assim, essas 30 não é tudo, né? É justamente esse estímulo para a gente pesquisar mais, para a gente ver que tem muitos elementos que a gente ainda não considerou na construção da história da África, né? Mas estamos caminhando. Bom, é um livro afrocentrado, diria com certeza, porque a base de referência teórica
totalmente africana, né? São esses nossos guias aí que a gente citou no início. O tipo de fonte que a gente usa é construção, agência africana, né? E quando as fontes europeias aparecem, é justamente para criticar essas representações, como foram criadas e produzidas com, a partir de determinadas ideologias, né? Então, é um combate mesmo, e ele tem um propósito político também afrocentrado, né? De trazer essa riqueza que é a história da África. E aí não fala assim, não é idealização da África, né? Não é África mítica, é a história da África, rica e poderosa. Então, assim, quando a gente se depara com essas mulheres, a gente vê que elas têm efetivo poder, elas têm efetivo é, prosperidade econômica, né, a maioria delas, né? E também é um livro que traz a busca as instituições endógenas, né, para pensar aí no que Zerbo, assim, a partir de dentro. Então, o que eu estou querendo entender, assim, não é como o europeu olhou para aquela mulher, mas como que ela estava ali naquelas relações sociais, então tentar pensar essa história política a partir das instituições africanas mesmo, né? Tentar dar esse panorama para o leitor que existiram diversas formas de organização social, política, espiritual próprias do continente africano, né? E com esse protagonismo feminino. E também é um livro que coloquei a questão da linguagem é muito importante, né? Então, a gente tenta fazer, se sensibilizar o leitor. Ah, eu não sei o que que é Indolovucase, nem sei falar, mas está lá aquela Indolovucase. E trazer explicação, o símbolo, a imagética, assim, para a gente, aquela tentativa lá do Chongo, né, de descolonizar a mente. Ah, gente, todo mundo sabe o que que é Queen, né? Você aprendeu inglês, por que que você não aprende Lan Wolof, Kimundo? Pode entender essa dimensão, assim, né? O que que significa cada uma das instituições a partir das línguas, dos símbolos, do entendimento estético de cada povo. E é esse esforço mesmo da gente trazer para a nossa escola, para a educação brasileira principalmente, né, para a produção acadêmica, essas perspectivas africanas. Então, você for olhar lá nas referências bibliográficas, você vê que a maioria dos trabalhos consultados são de autoria africana, né? Então, assim, buscar lá com os amigos, assim, essa indicação de referências, de fontes, para a gente se aproximar e buscar fazer uma história da África no Brasil descolonizada, né, livre dos conceitos ocidentais, né, como coloca a crítica da Hume, né, sim, é importante a gente aproximar do que a gente quer falar, né, e trazer isso para a escola brasileira, eu acho fundamental, assim, que mostra outra perspectiva da história, o que que é a própria história, né, quem move essa história, quais são as lutas e as formas de contar isso, né. Então, eu acho que é realmente importante a gente entrar nessa história da África mesmo e perceber que ela tem várias agências, né? Inclusive essa agência feminina, ela é central. Você humaniza e multiplica possibilidades também, assim, porque o humano é complexo, né? Não fica só na dimensão mítica, porque os personagens também têm suas contradições, e eu acho isso muito interessante. Quando eu estava na Unilab, eu estava dando aula sobre filosofia africana, e eu comentando com os alunos que era complicado você ficar sempre repetindo que quando morre um velho na África, sempre morre uma biblioteca, porque nem todo mundo é sábio. E aí eles comentavam comigo assim que eu comentando com uma simplificação do olhar ocidental, assim, né? Aí eles falaram para mim que em Guiné-Bissau eles têm uma expressão chamada grande canja. O homem grande é o que governa a banca. O grande canja é o grande quiabo. É aquele mais velho que ele é visto como um grande quiabo. Eles não confiam nele, então ele não é o sábio, né? Ele escorrega. Ele E aí a questão da linguagem é muito importante, porque quando você fala que é o grande quiabo, você entende. E você começa a entender que tem uma complexidade aí. E quando a gente pensa nas línguas, a gente traz as línguas, a gente faz a pessoa sair do que é habitual para ela e faz ela se deslocar um pouco. Acho muito importante trazer essa questão da linguagem. Eu acho também que quando a gente trabalha com questões africanas, a gente tem uma dificuldade maior porque as áreas disciplinares não são muito divididas, assim, não dá para separar muito as disciplinas, né?
porque você vai trabalhar com história, você tem que trabalhar com questões de filosofia, questões de direito, tá tudo ali presente de alguma forma. Se você se distingue demais, você reproduz o recorte do olhar ocidental também, né? Por isso eu vou te fazer as perguntas que eu faço para todos os convidados. E a primeira delas é: o que é filosofia? Nó, você me pegou, eu sou historiadora. Bom, filosofia, eu penso, não sei, eu penso em uma arte. Eu penso assim, nessa base que orienta a ética, que orienta o equilíbrio cósmico. Eu penso o entendimento de si, né? Esse conhecer-te a ti mesmo. Eu precisava até estudar mais filosofia africana, assim, mas tá bem imbricado, né? Eu acho que, de uma forma geral, até eu me traindo aqui, né? Sou historiadora, não entendo nada de filosofia, mas para a história da África tem que estar junto, né? Eu não consigo muito distinguir em que parte, porque, igual, cosmologias é fonte da história. Isso poderia ser chamado de filosofia, né? É base, é fonte histórica para mim. Então, assim, pensando lá no Amadou Rampa-Tebá, né? É o conhecimento do todo. O conhecimento africano, ele não é segmentado em caixinha. E aí eu Uhum. falo que sou historiadora, né? Mas porque que a gente, assim, é um campo de domínio, um curso superior, né? Completamente isolado. Eu acredito que está tudo muito, assim, imbricado mesmo, né? Se a gente também está perseguindo construir uma história da África, ela tem que ser por princípio interdisciplinar. Então, a gente tem que conseguir dialogar, né? Bom, desculpa aí ter estragada a pergunta. A partir dessa resposta, eu vou te perguntar qual foi a filósofa ou filósofo que você conheceu pessoalmente que mais lhe impressionou. Bom, se não fosse pessoalmente, eu talvez diria o Rampa-Tebá, para mim, o Cheikh Ahmadou Bamba, para mim é um grande filósofo que me impressionou demais, mas pessoalmente, não sei, acho que o Mestre Paulo Tambor de Crioula, filósofo, não sei, vários mestres da cultura popular, para mim ocupa esse lugar de filósofo. Pessoalmente, talvez meu mestre de capoeira, mestre João, um grande filósofo. Agora, pessoalmente, talvez o Romero Venâncio, meu colega aqui da UFSC, quando eu passava pessoalmente, eu conheci um filósofo, doutor em filosofia, que eu conheço. Você tá pendulando, aí, você está gingando, porque se você pega a sua definição anterior, seus mestres de capoeira todos te levaram para esse caminho, né? E se você não faz a distinção, né? Mas ah, qual é o seu filósofo favorito, então? Bom, dentro dessa perspectiva, né, eu trago, o que eu mais amo mesmo é Rampa-Tebá. Ele me ensina muito a percepção de mundo, né, o entendimento das coisas. Eu diria que ele é meu filósofo favorito. Professora, eu queria pedir indicações de livro, de filme, de música. O que você quiser indicar para os ouvintes? Beleza. Então, de livros, incontornável, as obras do Cheikh Diop são fundamentais para a gente entender a história da humanidade, né? A história da África. A Diop também é filósofo, né? Também é meu filósofo favorito. É, agora foi traduzido para o Brasil Unidade Cultural da África Negra. É a primeira edição brasileira, né? Depois de quase 50 anos da primeira edição. Mas chegou, né? Então, que seja muito lido, referenciado, né? E a gente avance as propostas que ali estão e que traduza outros títulos dele, também são uma obra toda importante. Aproveita e já vou deixar o convite, todo mundo que está ouvindo, o Encontro Internacional da Associação Brasileira de Estudos Africanos. Vai ser de 11 a 14 de novembro, em Aracaju, aqui na Universidade Federal de Sergipe. Vai ser um grande evento e a presença confirmada, olha, o spoiler, é Rukiatu Rampatebá, a filha do Rampatebá, herdeira desse legado, né, do Instituto Rampatebá, hoje na Costa do Marfim, nossa grande convidada internacional. E hoje vai estar falando justamente disso, né, da importância das oralidades e a divulgação da vastíssima obra do Rampatebá no Brasil, com mais traduções, e vários outros pesquisadores brasileiros, estrangeiros, todos convidados. É um evento interdisciplinar, né?
de acordo com a nossa base aí do fundamento do conhecimento africano, é um dos grandes eventos que está aí para acontecer. Então, dica de livro. A Majumi também acho que ela é muito importante, deveria ser traduzida. Né? Bom, de música, você vê também uma rainha africana da música, é a Miriam Makeba, fenomenal, Cesária Évora, também outra rainha, né? Gosto muito. Filmes africanos, tem alguns que trazem essa centralidade das mulheres. Mais recentemente, teve a Mina de Zazal, até escreveu uma resenha junto com o professor Kankara Sani, lá da Hausa, lá da Nigéria. A gente fez uma análise crítica desse filme. Tem um da década de 80 que é bem legal, é Sarrunia, que é uma das mulheres que está aí no livro, né? Sarrunia Magu, que é ali da região do Níger também. O filme é excelente, super decolonial, assim, um filme muito bacana. Vi ele na Blackflix. Também ah, bom, focalizando mulheres, acho que a gente precisa de mais produção. E tem a série agora da Netflix, né, traz essa proposta. Também tem uma temporada sobre a Ginha, outra sobre a Cleópatra. Tem muitas críticas, tem alguns textos publicados sobre a produção, né, a visão de África e tal, e a visão histórica mesmo que a Ginga é apresentada, mas é bom de ver, é legal. E é bom que tenha mais iniciativas assim, né? A gente tem que produzir muito sobre a história da África e sobre essas. E aí, conectando o que você falou no final, o grande esforço é não trazer uma visão idealizada dessas mulheres, né? Por mais que a gente se apaixone por cada figura dessa, é importante trazer para o público assim, a história com as suas problematizações, as suas contradições, né? Não idealizar aquela sociedade, ela era toda justas, o arauto, assim, né? A própria Maat encarnada em cada uma dessas mulheres. Porque cada um tem seus interesses políticos, econômicos, suas fraquezas, né? Tem mulher que se envolveu com o tráfico de escravos, tem mulher que eh, se envolveu com os colonizadores. E aí a gente faz esse exercício assim, de historicizar mesmo, né? Tanto o lugar das mulheres em cada sociedade e essa representação negativa das mulheres a partir dos olhares europeus. Então, você tem muita questão para a gente pensar historicamente, não precisa da gente romantizar, né? A gente não tem que idealizar e despiar ela dos contextos históricos que são densos, né? Na minha experiência de Unilab, o que eu via muitas vezes é os homens utilizarem esse discurso de que não existe esse problema de opressão das mulheres em África, porque lá elas são valorizadas. Mas, geralmente eram os homens que usavam esse discurso. E geralmente usavam, mas elas têm que ocupar o seu lugar, elas têm que estar no seu lugar. Ah, isso, por vezes, era estratégico, né, também, porque o machismo graça com o capitalismo. O contexto urbano transforma as relações também, então é muito complicado colocar as coisas estanques e, de alguma forma, travar as reivindicações, né? Mas uma coisa que todo mundo fala e que é muito marcante é que as mulheres não precisam. Assim que teve independência, as mulheres tiveram direitos civis, né? E isso não vale para o Ocidente, né? Então, eu acho que é algo marcante. É importante a gente ter em vista que essa também é uma construção colonial, né? Sim. De quem reduziu o lugar da mulher ou tirou ela da centralidade e imprimiu isso, lugar de mulher, tal, né, dentro de casa. Isso não é a base africana, né? Isso também é uma construção colonial. Então é importante a gente assim, tentar historicizar isso, né? Em que momento, assim, hoje a gente pode até pegar dados socioeconômicos que vão mostrar as mulheres são menos alfabetizadas, recebem salários piores, maiores vítimas de violência. Eu acho que sim, existe hoje esse lugar de opressão da mulher nas sociedades africanas, da mesma forma que tem no Brasil, né? Talvez aqui é mais violento ainda, com certeza, né? Pelos índices, mais violento. Mas pensar isso também como uma construção histórica, né? E né, a formação dos estados pós-coloniais, apesar das mulheres terem lutado nas guerras de libertação,
A gente tem vários exemplos em Guiné-Bissau, né? Titina Silá, Moçambique tem Josina Machel e várias outras mulheres, Tanzânia, né? Guerrilheiras, Quênia, vários exemplos de mulheres comandando essas guerras de libertação. No entanto, elas foram retiradas desse espaço de poder em muitos estados, né? A gente tem poucas experiências de mulheres como chefes de Estado, ministras, mas isso também, esse Estado colonial também foi uma invenção, né? O pós-colonial também é uma invenção da intervenção europeia. Então, o que eu tento fazer assim, é justamente historicizar, né? Não tomar como natural. Ah, elas sempre foram oprimidas, né? Mas alguém colocou nesses lugares, não sem resistência, né? Porque tem um enfrentamento. E é muito caro essa questão do feminismo africano, né? O feminismo é uma filosofia que se aplica para a África, é um debate enorme. E eu acho ele muito legítimo, muito justo, né? De pensar assim, essa dimensão, a própria dimensão de indivíduo, né? Na África, ela é diferente, né? De gênero, né? A própria noção de complementariedade do poder político, né? Que é uma das bases disso tudo que a gente está discutindo de matriarcado, é homem e mulheres juntos. Você não pode virar assim, ah, agora odiamos os homens são um demônio. Isso fere o princípio, né, filosófico das sociedades, né, dessa complementariedade. Então, eu acho que tem que botar para cima mesmo e trazer essa perspectiva também de lutas das mulheres. Tem várias autoras que são muito boas no presente, né, que discutem isso. Fazer minhas indicações vão ser esses livros aqui, ó. Além do Poderosas Rainhas Africanas, você tem também a história em quadrinhos Ginga, da professora Mariana Brax. Então, se você for atrás, você vai encontrar esses dois livros da editora Ancestor. Eu vou indicar também esse livro aqui, a Dona Beatriz Nzimba Vita, do Patrício Batsicama, que é um professor angolano, que está trabalhando agora com coisas também de filosofia africana, que se vocês forem atrás do texto dele, está produzindo algumas coisas bem interessantes de filosofia africana. E esse outro aqui chama Acolhendo o Espírito, Ensinamentos Ancestrais Africanos, da Sobon Fussomé, que é um livro mais recente dela. Então, essas minhas indicações de hoje. Eu queria deixar o espaço aberto para a professora Mariana para fazer a divulgação do que ela quiser, deixar um recado derradeiro, agradecendo muito essa oportunidade de diálogo e toda a presteza dela para que esse diálogo acontecesse. Muito obrigada, Marcos. Eu sou muito fã da filosofia pop, me acompanha aqui no dia a dia. Parabéns pelo trabalho. Para mim é uma honra fazendo parte aqui, contribuindo para a gente, né, furar as bolhas, né, expandir nossa pesquisa acadêmica e também a criação desses instrumentos de transformação, eu diria, né? Muito obrigada pelo todos que escutaram, muito obrigada pelo espaço e, e que a gente possa ter mais pesquisas e mais diálogo com a educação básica, mais diálogo entre os campos dos saberes, né? História, filosofia e tudo mais. Muito obrigada. Ótimo, obrigado.